Konnichiwa! Oi, gente. O assunto desse vídeo de hoje é nossa primeira semana de trabalho. E eu vou começar abrindo esse vídeo, por quê? Porque eu comecei a trabalhar antes da Juliette, por causa do pé dela. Exatamente. Infelizmente, a gente não pôde começar ao mesmo tempo. Então, eu tive que me virar sozinho pra depois ensinar ela. Sim, nossa, eu tava super nervosa. Eu ficava pedindo, tipo, nossa, como é que foi? O que você fez? Como é que era? E aí eu cheguei um pouco menos nervosa. Não, eu ainda tava super nervosa, gente, que eu tava com medo de não dar conta. Porque vocês sabem como são os japoneses, né? Então eu achei que ia ser tudo muito... Mas não, até que foi tranquilo em certo ponto. Mas eu vou deixar o Daniel contar pra vocês. Afinal, é um serviço em outro país, então você vai ficar muito nervoso, independentemente do que falarem pra você. Minha primeira semana de trabalho foi bem tranquilo, porque quando eu cheguei lá, o nosso Tantoshi, né, ele não fica do nosso lado a noite inteira. Explica pras pessoas o que é Tantoshi, amor, porque elas não sabem, né? Gente, Tantoshi é, digamos assim, o intermédio que vai fazer entre você e a empresa, porque a gente veio com empreiteira, né? Ele é um funcionário da empreiteira que vai fazer essa conexão ali entre você e a empresa, né, gente? Até porque nós, predominantemente, os estrangeiros que chegam não têm o idioma. Então, né, é que nem um telefone sem fio. A empresa fala pra ele fala pra você, você responde ele responde a empresa e vai ficando meio assim. Então, isso que é, resumidamente, um Tantoshi, né? Como o Tantoshi não fica do nosso lado a noite inteira no trabalho, a gente tem que se virar um pouquinho, ir perguntando lá pros mais velhos de casa, ver como é que faz as coisas, tentar errar o mínimo possível pra não ter que escutar de japonês, funcionário mesmo da empresa te puxando a orelha. Aí nas outras nacionalidades é que a gente fica um pouquinho assim mais, como se eu posso dizer sem ofender? É mais difícil de lidar do que com os próprios japoneses. Porque na questão de japonês tem a dificuldade do idioma, mas com as outras nacionalidades você também tem. Porém, com os japoneses é tipo assim, eles só querem que você faça o certo, são os chefes e estão ali pra te cobrar. Então, beleza, ok, você tendo um bom discernimento, a gente entende isso. A dificuldade com as outras nacionalidades é justamente o contrário, que elas dificultam totalmente ali a convivência com você por diversos fatores. E aí fica meio chato e complicado de ficar ali. Principalmente para nós brasileiros, né, que eu acho que o Dan até vai falar sobre isso, mas que existe um preconceito em relação a brasileiro, né, gente? Então, tudo cai na gente. Pois é, porque o brasileiro lá onde a gente trabalha é o que pega mais pesado, é que faz direito, que realmente pega literalmente no mais pesado mesmo. Então a gente meio que carrega um pouco mais de responsabilidade também. E ter que ficar escutando de cara de outras nacionalidades que nem são contratados diretos da empresa, nem são funcionários como a gente, entendeu? Aí isso aí dificulta um pouquinho a convivência no trabalho. Então fica aí a dica. Procura saber direitinho com o que você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, porque da nossa a gente não teve esse feedback, não. Não teve. O engraçado que chegou um pessoal novo lá e eles vieram pela mesma agência que a gente e eles, por exemplo, tiveram informações que a gente não teve. Agora, o porquê eu não faço ideia. Eu vou até tentar averiguar e trazer esse feedback pra vocês de tratamento diferente desde o Brasil, né, gente? Porque, como o Dan disse, tem tratamento diferente aqui no Japão, né, gente? Mas o que a gente tem o feedback de várias outras pessoas de todas as outras regiões do mundo, gente, é que brasileiro é mal quisto em qualquer lugar do mundo, né? A gente tem uma péssima fama, infelizmente. E aí como que a gente tenta melhorar isso, gente? Mostrando o teu trabalho, tentando ali fazer o seu, né? Só que realmente é complicado, porque eu vou contar depois uma coisa que aconteceu comigo com vocês, que eu fiquei meio chateada porque assim, então quer dizer que não adianta fazer o meu. Não adianta eu mostrar o serviço, que é isso, ficou... Quem me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês, que acompanha ali todos os dias, né, bem certinho, viu que eu fiquei realmente bem chateada. Mas vamos lá, então, é isso que você tem pra falar da sua primeira semana? Não, tem mais umas coisinhas, por exemplo. Continua. Os brasileiros lá que trabalharam são muito gente boa. Inclusive a gente ganhou uma air fryer lá de um casal colega nosso lá, que eles estavam procurando comprar uma melhor e tal. Aí o que eles vão fazer com essa antiga?
Então, em vez de jogar fora, porque ela tava perfeita, funcionando perfeitamente, aí eles foram e me deram. Então, eu achei muito, muito legal isso. Como a semana no Japão, eu tinha um air fryer. Que mais? E você, como é que foi a sua primeira semana? Então, né, gente, eu comecei a trabalhar depois do Dan por causa do meu pé. Eu fiquei de castigo em casa um tempinho. Mas depois que eu comecei a trabalhar, como é que foi? Primeiro eu tava super nervosa por causa daquilo que a gente comentou, né? Eu tava com medo de fazer coisa errada. Eu tava com medo de ser difícil, né? Porque a gente sabe que o japonês tem a fama de ser rigoroso e mega inteligente. Então eu tava com medo do serviço ser difícil, né? Mas, gente, super fácil. Literalmente qualquer um consegue fazer, tá? Só tem que prestar atenção. Então, no início, errar é normal, né? Porque você tá aprendendo, igual a gente faz algumas coisas, todos os escritos, tá tudo em japonês. Então, não dá pra você, às vezes, assimilar ali e corrigir alguma coisa. Então, às vezes, no início, você erra por isso. Mas, até o Dan errou bem pouco no início, né? Eu errei um pouco mais, mas acho que porque eu tava nervosa, né, gente? E o Dan... Por mais que eu tava treinando japonês lá no Brasil, gente, tudo que eu treinei japonês no Brasil, o que eu tô aqui, eu aprendi muito mais. É aquilo que o pessoal fala, você aprende muito mais estando no lugar do que estudando a língua num idioma num país onde você não usa o idioma, né? Mas assim, o Dan tem um poder de assimilação melhor que eu, porque ele já tem até o inglês, eu tenho um pouco mais de dificuldade de aprender um idioma novo, infelizmente, né? Mas então tem coisa que o Dan tava pegando mais, até porque ele já assistia anime, tinha algumas coisas que ele já tinha mais noçãozinho do que eu, né? Eu fui inserida na cultura japonesa agora, né? Então eu tava realmente bem nervosa com tudo, mas como o Dan falou, apesar da galera falar que os brasileiros, né, não são muito flor que se cheira, no nosso, por enquanto, né, tá super tranquilo, o pessoal tá ajudando super, né, as brasileiras do meu setor, porque no setor do Dan tem mais homem, porque é um serviço mais bruto, mais pesado. No meu é um pouco mais leve, então tem mais mulher. Na hora que é a parte um pouco mais pesada, entram os homens na linha, né, no nosso setor, então eles depois, eles saem também. Mas no geral, gente, eu achei, tipo assim, em relação ao serviço, é fácil. Os brasileiros, por enquanto, tá ok, tá tudo muito bem. E aí, como o Dan falou, as outras nacionalidades é o que tá me incomodando bastante. Por diversos fatores, que eu vou deixar pra falar pra vocês em outro vídeo também, senão isso vai ficar muito comprido. E a única coisa que eu tenho, tipo assim, a reclamar em relação ao serviço da primeira semana, assim, gente, é duas coisas. Como a gente disse, não foi passado pra gente como é o serviço. Então, pra quem acompanha lá no meu Insta, novamente, gente, eu passei muito frio. Porque é congelante lá no serviço e ninguém avisou a gente. Eu não tinha trago roupa, né? Então foi muito desconfortável. E também a outra questão que foi desconfortável é porque é um serviço pesado. Falaram pra gente que realmente só andava muito, né? O Dan bateu 30 mil passos, né? Teve um dia que andei 30 mil passos. Noite, gente. É muito. Você anda pra caramba, né? E o Dan anda mais que eu. A minha linha é um pouco menor. Só que é um serviço pesado e eu ainda tava com o pé quebrado. Isso não é culpa deles, né? Nem minha, não é culpa de ninguém. Mas assim, é um pouquinho complicado. E aquilo, né, gente? Por você ainda estar em outro país, você aceitou, você não tem pra onde correr. É isso, é meio que cala a boca e trabalha. Mas, gente, esse é o feedback da primeira semana. A gente teve muitas surpresas, umas boas, outras ruins. Mas vamos ver ao decorrer do tempo o que a gente vai conseguir falar pra vocês. E eu acho que é isso, né, amor? Então, gente, o vídeo é esse. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acompanhar, deixar os comentários aqui, alguma pergunta que vocês ficaram curiosos aí. E a gente vê vocês no vídeo da semana que vem. Matane!